Olá, primeiro dia da semana, domingo, começamos a semana e hoje é o dia que você que vai à igreja, então adore e louve ao Senhor, não é? Celebre a sua criação, celebre a salvação, celebre o nosso Criador e assim cresceremos em graça, cresceremos em espírito e verdade. Assim adoramos a Deus verdadeiramente. E sabe que Jeremias, o profeta Jeremias, ele foi advertido, né? Ele foi chamado por Deus para dizer ao povo de Israel que o povo de Israel precisava modificar, precisava fazer uma reforma na maneira de adorar, na maneira de oferecer seus sacrifícios, etc. e tal. Então veja que no capítulo 7 de Jeremias, hoje vamos fazer esta reflexão, esta meditação. É muito importante porque está acontecendo um fenômeno na sociedade moderna, né? Na sociedade que nós estamos vivendo, a nossa sociedade contemporânea, está ocorrendo um fenômeno, eu não sei se vocês já observaram, eu já notei, que está envolvendo as igrejas num clima carismático, num carismatismo, não é? Você se envolve naquele som ruidoso, naquele som forte. Eu tive numa igreja, não vou citar o nome aqui para não ferir sentimentos, não é? Para não ferir a fé das pessoas, porque as pessoas são sinceras, mas eu estive numa igreja que não a minha, e o som, o peso, a carga sonora do som era tão grande que eu sentia o meu coração, sabe, palpitar, vacilar, o meu interior, não é? Aqui do corpo chacoalhava e o coração palpitava. Eu comecei a quase que me sentir mal e tive que me afastar, sentar mais para trás um pouco. E uma igreja evangélica. Então as pessoas estão mergulhadas agora nesse modismo do som, né, da lamúria, da cantoria alta. E se o louvor ele não partir do coração, ele não tem valor, ele é debalde. Olha o que Jeremias diz, né? Jeremias foi incumbido de advertir o povo de Israel, de advertir as pessoas que creem na palavra de Deus, que somos nós, os evangélicos, que creem na palavra de Deus. Enfim, não só os evangélicos, mas os cristãos, de um modo geral, que creem em Cristo, que creem em Deus, que creem no Espírito Santo. E então diz o verso 22 do capítulo 7 de Jeremias, diz assim, 22, porque nada falei aos vossos pais, disse Deus através de Jeremias, no dia em que eu os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Este mesmo texto, na versão da Bíblia Viva, diz assim, quando eu tirei os seus pais lá do Egito, não eram os sacrifícios e festas queimadas que eu desejava deles. E o que Jesus, o que Deus, o que o Espírito Santo, a Trindade, desejava então do povo de Israel e deseja, ele espera ansioso, não é? A Trindade espera ansiosa a nossa atitude. Veja no verso 23, diz assim, mas isto sim lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. O que Deus estava pedindo era uma adoração, um sacrifício vivo, não apenas sacrificar animais, espargir o sangue dos animais, que era o ritual, não é? Colocar a mão sobre a cabeça dos animais, e então eles ofereciam sacrifícios e cantavam, mas o louvor deles não passava, a adoração deles não estava passando da boca, o louvor não passava dos lábios, em vão me adoram com os lábios, dizia Deus, e o louvor não passava dos lábios, não passava da boca, e o sacrifício era meramente legalista, formalista. Eram cristãos que se transformaram em cristãos formais, nominalistas, denominacionalistas, que é o que está acontecendo hoje. Ah, minha igreja, nossa, aquele louvor, olha, me desculpe, mas
Se você vai num lugar onde o barulho é maior do que a capacidade da gente de raciocinar, num louvor racional, não é? Claro, com emoção, mas com o coração, com atitude de reverência, não é? E fazendo uma conexão verdadeira entre a mente, né? O espírito, o físico, o coração, a vida. Que valor tem isso? Então diz assim que a mera multiplicação de sacrifícios de louvores que sai apenas da boca dos lábios é em vão para Deus, é em vão. E no verso 24 diz assim: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza dos seus corações, dos seus próprios corações malignos, e andaram para trás e não para a frente. Então, o que Deus está dizendo para nós hoje, na nossa adoração, da nossa geração, para a nossa geração? Melhor dizendo, Deus está dizendo assim: olha, em vão me adoram com os lábios, em vão me louvam com os lábios. O louvor, para ser legítimo, para ser autêntico, ele precisa brotar de um coração humilde, de um coração quebrantado, não apenas nos lábios. Nos lábios nós cantamos, se você for na igreja, você canta junto, todo mundo canta, e aquele barulho, não é? aquele carismatismo agora tem aplauso, levantam os braços e, não é? e dançam, agora tem dança no louvor. O povo de Israel, eles dançavam, mas fazia parte da cultura, não uma dança decorrente do embalo da música, era uma cultura. O estilo de dança, o ritmo da dança, os movimentos eram movimentos de cultura de adoração. Era diferente do que nós estamos vendo hoje. Então nós precisamos tomar atenção, né? Nós precisamos nos voltar para o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, a verdadeira celebração e o verdadeiro louvor. Porque o verdadeiro louvor, ele é realizado com a nossa mente racional, com o coração e com o espírito quebrantado, o espírito humilde, para que então Deus possa aceitar esse louvor. Senão Deus não aceita. Em vão, diz Deus, me adoram com os lábios, com a boca, porque senão o que acontece? Não estão dando ouvidos para o que Deus está falando, andaram nos seus próprios conselhos. Nós não podemos fazer aquilo que nós achamos que é correto, a palavra de Deus é que nos inspira e nos mostra o caminho certo. Permanecemos na dureza dos nossos corações malignos e estamos andando para trás em vez de andarmos para frente. E então, amigo, amiga, você hoje, provavelmente você que é evangélico ou católico, está indo na igreja hoje porque é domingo. Muitos milhares de pessoas vão. Preste atenção no louvor. Se aonde você está indo, o barulho é maior do que a voz de Deus, que você não pode ouvir a voz de Deus e não pode raciocinar pensar de maneira racional, se você não pode colocar ali o coração e a razão, então você está colocando apenas emoção, ali não é o lugar para você. Deus não está sendo adorado e nem louvado, e nem respeitado, nem honrado. É preciso que nós pensemos nisso. É preciso que o nosso louvor seja um louvor que enalteça o nome de Deus. Muitos louvores têm enaltecido, sabe quem? O cantor, a cantora, a fulana, o fulano, o baterista, que é tremendo, os instrumentos. Quer dizer, o nosso louvor está sendo voltado para as coisas materiais, para aquilo que é o instrumento, o som altíssimo, como no rock and roll, que é uma loucura. Eu estou falando de rock and roll porque eu sou motociclista e nós visitamos os motoclubes, os encontros de motocicleta. Lá o rock and roll come solto, é fortíssimo, é pauleira, rock pauleira. E as igrejas estão já estão realizando
adoração pauleira. Isto não agrada a Deus. Então você que é inteligente, você que é sábia, sábio, procure isto, procure rever estes conceitos de louvor e adoração, para que não andemos para trás e sim para a frente, para que Deus receba, aceite a nossa adoração e o nosso louvor. Que tal? Vamos orar por isso? Eu convido você a inclinar a fronte e fechar os olhos se puder, e vamos orar. Senhor meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos levados por ondas de modismos, por ondas de humanismos e de louvores enlouquecidos, de músicas com ritmos, Senhor Deus, mundanos, com letras tingidas com letras sacras. Isto é uma mistura da verdade e da mentira cuja fórmula, cuja equação não agrada a Deus, e nós então devemos rever os nossos conceitos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós neste dia. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, rogando a presença do Espírito Santo e pelo sangue de Jesus Cristo oramos agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, tenha um bom domingo, um bom primeiro dia da semana, e nos veremos amanhã. Tchau, tchau.